Olá, me chamo Florence Suana Merick e eu vou apresentar aqui um trabalho que eu tenho feito há um bom tempo em colaboração com o professor Joel Souza pela Unesp. E esse trabalho, ele tem como título Benefícios da consciência corporal para a performance de violistas e estratégias para a prevenção de lesões musculoesqueléticas. Pelo meu cotidiano de experiência no meio orquestral, no meio de estudo de viola, meio universitário, conversando com os colegas, vendo as dificuldades que a gente tinha, a gente conversava sobre dores, sobre lesões, sobre ansiedades até. E isso foi um grande estímulo para eu começar a pesquisar sobre isso. E assim que eu comecei a me dedicar para esse tema, eu vi que já tem 20 anos de trabalho sobre lesões, sobre pressão física e mental que é adicionada à vida do músico erudito no Brasil, principalmente. É, enfim, esses trabalhos, eles são geralmente sobre lesões musculoesqueléticas, que é o termo técnico de lesões, e danos psicológicos. É, em resumo dessas pesquisas todas, a gente vê que desses 20 anos para cá, a gente tem aumentado na quantidade de músicos conscientes. Então, os músicos hoje, eles são muito mais preocupados com o bem-estar físico e emocional do que há 20 anos atrás, por exemplo. Mas, mesmo assim, o nosso trabalho, ele é um trabalho de repetição. Até a gente conseguir tocar um trecho, realizar uma performance, a gente precisa realizar o trabalho de repetição. E o que eu constatei nessas leituras foi que muito da desinformação, ou seja, a gente não conhecer mesmo como que o nosso organismo funciona, não saber o que acontece para poder ensinar o outro, para poder receber uma informação e não se autolesionar. Essa desinformação, ela acontece geralmente, ela pode ocasionar lesões. E outros dados que eu trouxe no meu trabalho é que, em números, foram feitas várias pesquisas, né? E em números, o desconforto entre as cordas e percussão são maiores no âmbito orquestral. E em uma proporção de 3:1 são mulheres. Então, cada um homem, 3 mulheres têm lesões. Isso é muito discrepante. E também eu constatei que violistas e violinistas podem sofrer de vários tipos de lesões. Então, dermatites, como a marquinha que a gente tem aqui no pescoço ou na ponta dos dedos, dermatites, compressões nervosas, distonia focal, doenças que agridem mandíbula, pescoço, costas e ombro. A gente pode ter vários problemas físicos mesmo. E por que isso? Porque a gente trabalha com o apoio, né, do pescoço na queixeira e a rotação do braço. Então são posições que são desconfortáveis, naturalmente falando. E ainda mais na viola, se no violino a gente já tem todo esse trabalho, na viola é mais peso colocado no ombro e os espaços maiores entre os dedos. E a maior pressão do braço direito também. Enfim, mas para essa introdução, o último dado que eu trouxe é que geralmente em violistas e violinistas a gente encontra mais problemas na mão esquerda do que na mão direita. Então, esses são alguns dados que eu trouxe na introdução para a gente começar a conversar sobre esse assunto que é tão importante. Bom, primeiro tópico que eu apresento no meu trabalho, então, é intitulado Benefícios da Consciência Corporal. Nela, eu cito uma frase que eu encontrei no livro The Musician's Way, que é uma frase de um professor de violino chamado Ivan Galamian. E fala o seguinte: a relação do instrumento com o corpo, braços e mão deve ser tal que permita que todos os movimentos sejam confortáveis e eficientes durante a execução. Em outras palavras, o que é isso? Toda a ideia de timbre, fraseado, som mesmo, sonoridade, tudo que eu quero fazer, articulação, eu só consigo realizar através do meu corpo. Para ser eficiente, eu tenho que criar essa correlação entre o meu corpo e o instrumento. Eu tenho que saber conviver com os dois juntos. Como que eu faço isso? Eu faço através da consciência corporal.
eu sei onde que tá cada coisa, como funciona meu corpo, como responde ao meu instrumento. Então, o objetivo de você criar uma consciência corporal, de entender o próprio corpo, entender como o corpo reage ao instrumento, é uma maneira de buscar e conseguir naturalidade, eficiência e elegância. São palavras assim que mudaram muito a concepção, a minha concepção mesmo de estudo, e, e elas fazem muito sentido quando pensadas em eficiência mesmo. Tipo, eu quero tocar, quero que saia uma coisa bonita. Tem esse caminho que é muito, muito bom e que eu trago isso nesse tópico. Então, para que isso aconteça, eu tenho que respeitar o meu corpo, minhas limitações, e eu trago a importância de, por exemplo, eficiência ao reduzir tempo de estudo, porque às vezes a quantidade ela não é necessariamente a qualidade, então é importante eu ter a consciência do tempo. Eu preciso preparar o meu corpo para começar o estudo, então eu faço aquecimentos, eu vou falar mais pra frente disso, aquecimentos antes, depois eu faço alongamentos. Eu preciso acrescentar como parte do estudo o descanso. Eu preciso de um tempo para minha cabeça e o meu corpo assimilar o movimento, assimilar a sonoridade. E, aliado a isso, eu preciso cuidar da minha alimentação, da minha hidratação, porque eu entendo que o meu corpo é parte essencial da minha vida musical. Bom, logo em seguida, o próximo tema que eu já acho que é base, é essencial, é a consciência da respiração. Eu apresento bem no comecinho desse novo tópico o Qigong, que é uma arte milenar chinesa. É o estudo do corpo, é a consciência, são exercícios de alongamento, são exercícios de movimento que são aliados à respiração. E eles ajudam o ser humano a partir do momento que pratica, pensando no movimento, pensando na respiração, ele te dá uma certa capacidade de controlar. Pensar. Eu acho que pensar é a palavra certa, de ter consciência do ato. Quando você tem consciência da respiração, muita coisa muda na sua vida. Muita coisa muda na performance, muita coisa muda. E assim, é a coisa mais básica, é respirar. Então, foi estudando para esse tema que eu aprendi que expirar, por exemplo, acalma. Então, se tá no momento de nervosismo, de ansiedade, você inspira e pensa na expiração. Isso tem uma capacidade de desacelerar os batimentos cardíacos, o que é fisiológico, vai te acalmar. Então, são coisas básicas que influenciam muito na hora da performance. A respiração, o controle, ter essa capacidade de controlar a respiração, ela ajuda na fluidez. Ela ajuda você a eliminar tensões, porque se você esquece de respirar, por exemplo, você acumula tensões, você gera rigidez. Então, pra mim, um dos controles primordiais assim que tem na hora da performance é o controle da respiração, é um tópico extremamente importante. Bom, o próximo tópico então é aquecimentos e alongamentos. E é uma coisa que a gente não tem muita consciência, tipo, o que é aquecimento, o que é alongamento, não é tudo a mesma coisa. Ah, me ensinaram a fazer isso antes de tocar e é por isso que eu faço. Então é uma coisa que não se tem muita abertura mesmo no meio musical para conversar, e por isso eu quis muito colocar aqui, fazer um tópico especialmente para isso. Bom, então primeiro a diferença é que aquecimento e alongamento, um é ativo e o outro é estático. Então, por exemplo, você tem esse movimento que é de aquecimento e esse movimento que é de alongamento. Um é ágil, um tem a mobilidade e o outro tem a estabilidade, né? E o que acontece? Qual é a diferença deles? O aquecimento me proporciona ativação motora e psíquica. Então, eu vou ativando a minha cabeça que aquele lugar do meu corpo vai receber movimento. E então eu me preparo psicologicamente e motoramente. Ele aumenta a minha circulação sanguínea. E também a gente tem líquidos no corpo que são ativados no movimento. Então, por exemplo, para eu ter essa capacidade de movimento
saudável, eu tenho que fazer um movimento para receber um líquido que colabora para que esse movimento se aconteça perfeitamente. E o alongamento, ele é aquilo que vai me dar a mobilidade, a flexibilidade do meu músculo, não vai deixar eu enrijecer o músculo ou atrofiar o músculo. Então, por exemplo, uma coisa muito comum é a gente que toca assim, com esse movimento, ficar com as costas meio envergadas, porque a gente atrofia esses músculos daqui. Então, o alongamento, ele é importante porque a gente precisa dessa flexibilidade, tanto aqui quanto aqui. Então, por isso que são ambos extremamente necessários e muito particulares, cada um tem uma função diferente. E nesse meu capítulo eu aconselho antes do estudo, como já sendo parte do estudo, mas antes de começar a pegar no instrumento, assim como os atletas, antes de jogar futebol, eles aquecem, por exemplo, o músico, antes de tocar, ele tem que aquecer, ele tem que preparar o corpo e a cabeça dele para isso. E depois, ele tem que falar assim, agora chega, acabou. E aí eu faço um movimento estático que vai trazer de volta a flexibilidade que eu tanto usei aquele músculo durante o estudo, usei, que agora eu preciso falar assim, ó, chegou no fim, você pode estar flexível, pode acalmar. Eu tenho que ressaltar que nesse tópico eu tive que ler muita coisa sobre os atletas. Então, os últimos estudos que vêm estudando vários esportes, eles trouxeram a informação de que se eu faço o alongamento antes, eu não ativo o músculo, mas eu dou a flexibilidade para ele perde em força. Então, às vezes, não é tão interessante antes de tocar a gente fazer flexibilidade, porque eu perco em força. Então, seria interessante ativar. Por isso que eu trago esse tema, porque eu acho interessante a gente ter uma consciência do que a gente quer do nosso corpo. E aí sim eu trabalho com ele aquilo que eu preciso. O próximo tema, ele chama prática consciente. Mas eu apresento duas técnicas, né, que eu estudei bastante, que eu acho que elas são bem coesas, mas que elas são diferentes. Então, é a técnica de Alexander, que ela parte de muitos princípios importantes que são super aplicáveis. Ele começou com esse Alexander, que ele era músico, ele era cantor. Então, são coisas que partiram da música. Mais especificamente, eu coloco um tema especial da Coordination de Karen Tuttle, que foi uma violista, e para mim isso é muito especial. E ela teve relação com vários professores, com várias filosofias, com, por exemplo, Dunis, que era um médico e um professor de violino, Casals, que tinha uma super consciência corporal e uma ideia de música muito, assim, muito superior, que pegava um pouco de tudo da vida, muito emocional. E o William Primrose, que era um violista que tocava com muita naturalidade, com muita consciência, assim. Ele esbanjava a consciência corporal. E tudo isso reunido deu essa prática chamada coordination, e que eu trago e eu apresento muitas informações importantes sobre ela, que vale a pena ser conferida. O último tópico é sobre a consciência do descanso. Então eu trago nesse tópico várias ideias de como administrar o tempo, de como organizar o tempo, e eu trago motivos que explicam quão importante o descanso é na vida do músico, quão importante isso é como parte do estudo, para processar, para os músculos aceitarem o movimento, para a cabeça entender um sentido musical. E logo eu faço as considerações finais, que eu listei aqui algumas colinhas que a alta performance, ela é sim aliada ao conforto, que quanto mais confortável é tocar, melhor é. E isso gera o som bonito, então o som bonito quem faz é o corpo. Se o corpo tá rígido, se o corpo tá desconfortável, muito provavelmente o som bonito vai sair com mais dificuldade. Então, se o corpo tá funcionando bem, tá tudo orgânico, tá tudo em dia, tá tudo bem
gostoso de tocar, vai sair melhor. E uma coisa que eu trago é para o músico não esperar dor para procurar cuidar o corpo, que eu vejo muito isso. Todo mundo, nunca cuidei do corpo, nunca fiz um alongamento, nunca fortaleci o corpo, nunca cuidei da alimentação e quer tocar sem dor. Não é assim. O corpo, ele é uma coisa que reage aos estímulos e aos cuidados também. Então, não espere ter dor ou ter uma lesão ou uma ansiedade, né? Qualquer problema, qualquer dificuldade que seja, para procurar uma ajuda. Cuide desde já do corpo, porque ele é o maior instrumento, sem dúvida de todas. E assim eu finalizo meu trabalho.